Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa, uma daquelas que tem gostinho de almoço na casa da nona. Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou ensinar para você como fazer um talharim caseiro, uma autêntica massa italiana, daquelas que tem gostinho de comida feita lá na casa da nona, na casa da avó, aquelas de comida do interior. Sem mais delongas, pega um papel e uma caneta para você anotar todos os ingredientes que você precisa. Agora pega seu papel e sua caneta, tira fora porque são só dois e você vai lembrar deles. Você só precisa de ovo e farinha de trigo para fazer uma massa caseira de verdade. Agora aqui entram já duas dicas. Primeiro, o ovo, quanto mais caipira ele for, melhor vai ficar a sua massa. Então se você tiver ovo de galinha caipira, melhor. Se não tiver, segunda opção, ovo de casca vermelha, aquele que você compra no mercado, mas o ovo vermelho. Se não tiver, beleza, ovo de casca branca. Vai dar massa do mesmo jeito, vai ficar boa também, mas sempre dê prioridade. Ovo caipira, casca vermelha ou casca branca. Segunda dica, farinha. Você não precisa pegar um saco de farinha novinho lá do mercado para você fazer a massa. Aliás, a minha nona, a minha mãe sempre usava uma farinha velha para fazer a massa. Ou seja, aquela farinha que o pão já não ficava muito bom, não crescia direito, o bolo já não ficava perfeito, elas usavam para fazer a massa. Então essa é outra dica. Se você tem uma farinha aí já meio velha, você pode aproveitar ela fazendo uma bela de uma macaronada. Bom, além dos ingredientes, você vai precisar, é claro, de utensílios. Uma bacia, um garfo e um pau de macarrão vai ser mais do que suficiente para fazer a sua massa, além de uma bancada firme para você fazer todo o processo. Comece quebrando alguns ovos em uma bacia, e aqui entra outra dica em relação à quantidade. Eu costumo contar sempre um ovo grande por pessoa adulta para uma refeição onde vai ter a massa e mais alguma coisa. Se vai ter só a massa ou se os ovos não forem muito grandes, já é melhor aumentar um pouquinho essa receita para garantir que não falte comida. E um detalhe importante, não se deve colocar água, leite, sal, qualquer outra coisa, é só ovo e farinha para fazer a sua massa. Bata um pouco os ovos para quebrar toda a estrutura deles antes de começar e vá acrescentando farinha gradativamente a essa mistura. Vá misturando inicialmente com um garfo ou qualquer outro utensílio e vai chegar um momento em que literalmente você vai ter que botar a mão na massa. Aqui não tem segredo nenhum, tudo que você precisa é ir amassando e misturando e colocando farinha até a sua massa ficar homogênea e firme. O ponto aqui é mais ou menos o mesmo de uma massa para lasanha ou massa para pastel, por exemplo. Agora que a sua massa está pronta, você porciona ela em pequenos pedaços, de acordo com a sua bancada de trabalho, por exemplo, e você vai abrir essa massa utilizando um rolo, um pau de macarrão. Daí você vai abrir a sua massa até que a espessura dela esteja parecida com uma massa de pastel ou de lasanha. Mas isso é bastante pessoal, se você quiser deixar um pouquinho mais grosso, pode também. Se você gosta de uma massa mais fininha, pode afinar, abrir ela um pouco mais também. Depois que a massa estiver devidamente aberta, você vai preparar ela para cortar. E quando eu digo preparar é colocar farinha de ambos os lados, você tem que deixar a massa branquinha de farinha para que ela não grude uma na outra na hora de você cortar. Eu costumo trabalhar com pedaços, então eu vou cortar um pedaço dessa massa e agora eu vou começar a enrolar ela como se fosse uma panqueca de massa. Depois que ela estiver toda enroladinha, é muito mais prático para você cortar. Agora com uma faca é só você cortar pequenas tirinhas. A largura dessas tiras vai muito do gosto de cada um, da receita que você quer preparar. Eu costumo fazer tirinhas de mais ou menos meio centímetro cada. Depois que você cortou, você tem que largar um pouquinho mais de farinha por cima e misturar essa massa, soltar ela, fazer ela ficar com farinha nas bordas onde ela foi cortada para que ela não se grude e fique um negócio do tipo unidos venceremos. Agora tudo que você precisa é fazer esse mesmo procedimento para o restante da sua massa, ou seja, abrir, preparar e cortar toda ela. Bom, agora que você já sabe fazer o talharim, vamos às dicas finais do nosso vídeo de hoje. Primeiro sobre o cozimento. Como na nossa massa não vai sal, você precisa pôr sal a gosto na água que você vai cozinhar essa massa. E você precisa ferver bem a água antes de pôr a massa. Você não deve colocar a massa na água morna, ela deve estar fervendo mesmo, borbulhando antes de você pôr a massa na água. Segundo, para que a sua massa não grude na hora de cozinhar, você deve colocar 1 ou 2 colheres de óleo junto na água enquanto ela estiver fervendo antes de pôr a massa. Assim a sua massa vai ficar bem soltinha na hora que você escoar a água do cozimento. E agora mais uma dica sobre guardar essa massa. Às vezes você faz mais do que você queria, ou às vezes você quer fazer e guardar para um dia que você não tem tempo para fazer essa receita na hora. É lógico que ela fresquinha, feita na hora é melhor, mas você pode sim guardar ela no freezer, congelada.
Então você faz a massa, deixa ela bem soltinha, deixa ela com bastante farinha ao redor, na hora de cortar lá. Você põe dentro de uma embalagem plástica e congela ela no freezer. Só que um detalhe, na hora que você vai tirar para cozinhar, para fazer ela, para preparar, você não deve deixar ela descongelar. Você deve ferver bem a água, você tira do freezer direto para dentro da água fervente para você cozinhar ela, porque se você deixar ela descongelar, ela vai suar, ela vai pegar umidade e ela vai grudar, vai ficar uma coisa horrível. Por falar em cozimento, o tempo de cozimento varia, não tem uma regra, você tem que experimentar o ponto da massa. E isso varia por conta do ovo utilizado, da farinha utilizada, da temperatura da água, enfim, tem vários fatores aí que influenciam, então não existe regra. Eu já vi massa dessas cozinhar em 5 minutos e eu já vi massa dessas levar 18, 20 minutos para cozinhar. Então você precisa experimentar a massa para saber o ponto ideal. E por último, mas não menos importante, com uma massa dessas feita de maneira totalmente artesanal, caseira, aquele gostinho de casa da nona, você não pode fazer qualquer molho para acompanhar. Você precisa de um molho à altura dessa massa. Mas isso não é assunto para o vídeo de hoje. Eu vou ensinar para você como fazer um molho de alcatra no disco de ferro, na churrasqueira, no fogo de lenha, para acompanhar esse talharim. Então já se inscreve aqui no canal se você quer acompanhar essa receita, porque nos próximos dias eu posto esse vídeo para você ter a receita da massa e do molho também. Se você gostou desse vídeo, da receita passada aqui ou das dicas que eu passei no vídeo, deixa aí seu joinha ou ajuda a divulgar, compartilha com seus amigos numa rede social ou compartilha com aquela pessoa que faz uma massa horrível que você não aguenta comer para ver se ela aprende a fazer uma massa boa de verdade. E para acompanhar os próximos vídeos, inclusive a receita do molho para acompanhar essa massa, se inscreve aqui e fica ligado nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu pessoal, muito obrigado por ter assistido e eu te vejo em breve.